Sejam bem-vindos ao Notáveis EducBank, onde celebramos os protagonistas e as mentes que transformam as coisas por meio da educação e da inovação. Eu sou Danilo Costa, fundador do EducBank, e hoje tenho o prazer de entrevistar uma das principais autoridades da nossa geração em dados e inovação. Os ouvintes podem conhecer o Ronaldo pelo seu programa Expresso Futuro, uma série de documentários sobre tecnologia e inovação exibida pelo canal Futura e pelo Fantástico, que inclusive em 2019 foi premiada internacionalmente. Mas ele também é colunista da Folha, pesquisador, já foi professor visitante nas universidades de Princeton, Oxford, além do MIT Media Lab. É professor da UERJ, do Schwarzman College da Universidade de Tsinghua, em Pequim. É também professor na Universidade de Columbia, em Nova York. O Ronaldo foi um dos fundadores do Marco Civil da Internet, foi coautor do Plano Nacional de Internet das Coisas, é um dos membros do Conselho de Supervisão do Facebook e, mais recentemente, também do Conselho de Segurança do Spotify, dentre tantas outras iniciativas. E é com essa trajetória ampla que o Ronaldo vem fazendo um esforço enorme para contribuir com a construção de um dos principais arcabouços da nossa geração. Ronaldo, é um prazer ter você aqui no EducBank. Nossa, Danilo, o prazer é todo meu. É maravilhoso estar aqui falando com você hoje. Ronaldo, seria ótimo a gente começar ouvindo um pouco mais da sua trajetória e da onde vem esse entusiasmo com tecnologia, inovação, regulação. Como é que tudo isso começou e como é que você conseguiu unir tão bem essas coisas? Cara, primeiro porque a tecnologia mudou a minha vida, né? Então, eu fui o primeiro a experimentar na minha própria pele a capacidade que acesso à informação tem de transformar a vida das pessoas. Eu nasci numa cidade muito pequena, Araguari, em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Tem até uma piada sobre a minha cidade que é péssima, que é as 3 cidades com B do Triângulo Mineiro: Beraba, Berlândia e a beleza de Araguari, na minha versão pessoal, tá? Só que Araguari, ela foi a primeira cidade do Brasil a ter TV a cabo, que nos anos 80 não tinha internet. Por que isso, Ronaldo? Cara, eu sempre me perguntei, eu acho que foi aleatório. Eu acho que alguém pegou o mapa do Brasil, brincou de dardo, jogou um dardo, caiu em Araguari e falou, não, é aqui que nós vamos testar a TV a cabo no Brasil. Então, colocaram várias parabólicas na cidade e cabearam a distribuição do sinal para a cidade toda. Isso foi muito chocante, porque, de repente, uma cidade que só tinha 2 canais de TV, era a Globo e a Bandeirantes. O meu sonho era assistir SBT, não tinha Bozo em Araguari, eu ficava com inveja. Nem Chaves, né? Nem tinha Chaves, eu nunca assisti Chaves. As pessoas fazem piada de Chaves, eu fico boiando assim até hoje. E aí, de repente, a cidade é cabeada e passa a ter CNN, MTV, BBC. Então, assim, isso teve um impacto em mim, obviamente, porque abriu o mundo, abriu a cabeça, e teve um impacto na minha geração. Então, Araguari tem muito empreendedor de tecnologia. Eu não sou a única pessoa de lá que trabalha nessa área. Você tem o Manuel Lemos, que foi fundador da Redpoint Ventures, né, um fundo de investimento. Você tem o Gustavo Caetano, que fez a Sambatec. O Gustavo Debs, que fez a Zup, comprada pelo Itaú por 700 milhões de reais. E o Túlio Ked, da Raccoon também. Pô, Araguari Máfia. Pois é, cara. A gente tem até um grupo no WhatsApp dos araguarinos, mas assim, todos nós tivemos a nossa vida mudada por causa da tecnologia. Então, para mim foi muito natural trabalhar nessa área, porque eu acho que o meu trabalho é para permitir que outras pessoas possam se beneficiar um pouco desse processo de como a informação muda a vida, né? Porque isso aconteceu comigo, então eu sei de primeira mão assim que funciona. Muito legal. Eu achei interessante um ponto que você levantou recentemente sobre a privacidade ser uma exigência do passado, porque não dá para a gente evitar mais ser monitorado no nível de digitalização que a gente chegou e talvez ainda seja só o começo, né? Mas, Ronaldo, hoje vocês estão em conselhos tão importantes, sendo inclusive o único brasileiro no do Facebook, como é que você enxerga hoje o papel das redes sociais e das plataformas digitais no debate sobre segurança e privacidade? Então, e até pegando o seu ponto sobre privacidade, o que eu gosto de sempre repetir é: a batalha pela privacidade, ela deixou de ser individual, ela passou a ser coletiva. Por quê? Porque individualmente não tem mais nada que a gente possa fazer para nos proteger. A gente anda na rua da cidade, tem uma câmera, a gente faz compra no supermercado, você tem a sua lista de compras levada e processada em algum lugar.
Então, assim, você como indivíduo, a não ser que você seja aqueles personagens de filme, né? De assassino profissional, que o cara tem que jogar fora um celular por dia, você quebra o computador com a furadeira. Jack Bauer jogando o chip do celular no lixo. Total. E assim, você ande com aquele capuz o tempo todo, né? Mesmo se você fizer isso, vai ter com certeza algum satélite em algum lugar que vai ter mapeado a sua presença, o seu deslocamento e assim por diante. Então, o que aconteceu? A privacidade ela deixou de ser uma batalha possível individualmente, porque o custo de você garantir a sua privacidade no mundo hoje ele é elevadíssimo, e ela passou a ser uma batalha coletiva no sentido de que, para se defender, você precisa da lei. Não tem jeito. Tanto que o Brasil hoje tem uma lei, né, de privacidade inspirada na lei europeia desde 2018, mas se não fosse a lei, a gente estaria numa situação de muita desproteção, porque é isso. O custo para você se proteger com privacidade hoje é muito elevado. E a questão de rede social, mídia social, né, o que você levantou, eu acho que é o assunto do momento, né? A gente sabe que os nossos dados eles são valiosos, tanto que várias das grandes big techs elas vivem desses dados, né, em grande medida, porque elas usam esses dados, tratam esses dados, refinam para gerar valor a partir deles. Então, a questão que a gente tem hoje é qual é o equilíbrio, né? O que a gente, como sociedade, como país, como comunidade política, quer fazer com relação a essa questão dos dados. O Brasil tem uma resposta preliminar, que é a Lei Geral, mas vai ter muita disputa no futuro. E como já está tendo, né? Por exemplo, a questão de inteligência artificial, ela está totalmente ligada à questão do dado. Não existe inteligência artificial sem volumes massivos, gigantescos de dados. E é exatamente o fato desses dados existirem que faz com que a inteligência artificial, do jeito que a gente está usando hoje, né, com esses modelos fundacionais, seja possível. Então, essa batalha dos dados é a batalha das próximas décadas, é a batalha geopolítica, né? O Brasil tem que decidir como é que se insere nisso. A gente está vendo hoje o mundo se dividindo, né? E essa polarização é também uma polarização em torno das políticas tecnológicas e políticas de dados. Então, vai ter muita água ainda para passar debaixo dessa ponte. Vai acontecer muita coisa ainda, Danilo. Muito interessante. E eu achei ótimo o ponto que você trouxe, onde a privacidade, o debate, a relativização dela, muitas vezes pode vir para o bem. Então, teve um exemplo, esses dias, semana passada, a gente estava junto com uma companhia que é parceira nossa, que é uma espécie de EducBank do agro. E o fundador estava contando para a gente que tinha um cliente deles que tomou um empréstimo gigante com eles para aumentar a lavoura dele. Era um fazendeiro que estava tomando empréstimo para aumentar a lavoura da fazenda. E o sistema de satélite desse EducBank do agro percebeu que a lavoura não estava aumentando. O cara estava tomando cada vez mais dinheiro, a dinheiro subsidiado do agro, né? E aí, por causa essa relativização de privacidade, se conseguiu perceber ali um desvio dos recursos, etc. e tal, enfim. Coisa que imagino que há um tempo atrás seria improvável, mas muito, muito legal esse tema, Ronaldo. E posso comentar porque é o seguinte, essa dualidade, né? Privacidade e transparência. Gente, transparência é ótimo. Transparência é benéfico para todo mundo. A gente não pode deixar que a proteção da privacidade seja usada como escudo anti-transparência. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E hoje, eu vejo no Brasil e até no mundo, né, pessoas que não têm interesse em transparência, muitas vezes se refugiam atrás da privacidade. Está errado. Então, assim, a gente tem que lutar pela privacidade ao mesmo tempo que a gente luta pela transparência. Então, esse ponto é super importante. Perfeito. Ronaldo, tem um tema que está me fazendo perder o sono. Acho que é um dos temas mais relevantes hoje no nosso setor de educação, que é a desconexão do sistema educacional com a realidade do jovem atual. Principalmente o jovem de classe média e da base da pirâmide. O Ronaldo, esse jovem, ele antes ia para a universidade buscando ascensão social e empregabilidade. Mas esses dois atributos, eles se desidrataram na medida em que a importância do diploma se diluiu e das principais
as profissões mais bem pagas hoje para um jovem recém-formado, a maior parte hoje não depende mais de diploma, de ensino superior. E tudo isso somado com a gig economy, que hoje é a maior empregadora do Brasil, e está fazendo com que uma parte importante dos jovens hoje estejam abandonando o ensino médio. Uma parte dos jovens para se tornar nem, mas uma parte ainda mais importante para trabalhar na gig economy ou empreender digitalmente. Se a gente soma tudo isso como agravante um momento onde o Brasil está perdendo o seu bônus demográfico, porque a pirâmide etária está invertendo, o risco que alguns analistas começam a ver, Ronaldo, é daqui a 15 anos a gente ter alguma espécie de convulsão social. Se a gig economy ou a economia digital não se traduzir em aumento de produtividade ou, acima de tudo, não gerar uma externalidade positiva para a sociedade. Então, eu queria muito ouvir a sua opinião, Ronaldo. Como é que você enxerga o impacto do 5G, que ainda nem começou no Brasil, da nossa agenda de conectividade, da consolidação da nossa economia digital? Como é que você enxerga tudo isso sobre a perspectiva da geração de oportunidade para o jovem no Brasil nos próximos anos? Então, Danilo, eu acho que você está falando de um ponto-chave. Eu acho que a gente tem um momento assim de preocupação mesmo. Não é só no Brasil, não, tá? Eu acho que esse momento é global. Global. É o jovem nem, que nem trabalha nem estuda, ou o jovem que desistiu da educação. Tem até um meme na internet que é, enfim, interessante e ao mesmo tempo trágico. O pessoal fala assim, doutorado é para quem não deu certo no TikTok. Você entendeu? Fantástico. Então, assim, eu acho que hoje muitos jovens olham, puxa, eu vou para a universidade fazer um doutorado ou eu vou tentar a minha vida no TikTok e virar talvez influenciador. Se aqui fosse Roda Viva, o Caruso ia desenhar o Ronaldo falando essa frase agora. Então, assim, esse dilema, ele é verdadeiro, tá? O Instituto Lego, ele fez uma pesquisa sobre o que os jovens e crianças gostariam de ser quando crescer na Inglaterra, nos Estados Unidos e na China. Na China, a principal profissão é astronauta. Os chineses, jovens chineses, hoje querem ser astronauta. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, é youtuber, influenciador, de modo geral. Então, assim, para você ser astronauta, você tem que comandar uma série de conhecimentos que são importantes. Química, física, matemática, ciências e uma série de outras coisas. Para ser youtuber, não necessariamente. Até tem muito youtuber super sério, responsável, mas não necessariamente. Então, assim, a gente está num mundo hoje em que existe uma quimera, né? O jovem olha para a possibilidade de virar influenciador. Muitos influenciadores eles se posicionam como pessoas como eu, né? Você olha para ele e fala, pô, esse cara é igual a mim, ele deu certo, eu posso ser igual a ele. Só que o que a gente tem que lembrar na internet é que a gente não enxerga o que está atrás das cortinas, né? Então a gente olha para um cara que é influenciador, que a coisa dele é justamente parecer com o público dele, mas por trás dele tem investimento, tem capital, tem uma organização ali muitas vezes trabalhando por aquilo. Não é um negócio por acaso, não é um caminho assim nem fácil nem óbvio. Então a gente tem hoje um dilema, porque tem gente que está desistindo, né, da educação, haja vista a questão da evasão escolar. Muita gente não tolera a escola, não gosta da escola, acha a escola chata, porque comparado com o que você tem no seu celular e com essa promessa de você poder ganhar o seu dinheiro, mesmo que inicialmente pouco, mas já suficiente. Exatamente. Um infoprodutor hoje ganhando R$5.000 com uma certa facilidade vis-à-vis você terminar o ensino médio, que são 3 anos mais 4, ou seja, daqui 7 anos com todo o investimento para ganhar eventualmente menos do que isso com diploma. Começa a ficar um valor presente líquido das duas coisas meio difícil de comparar, né? Muito difícil e olha só, é uma coisa de imediatismo, né? Você assim ter um benefício imediato que é tangível, ele existe, ou você esperar daqui a 8 anos, quando você terminar o seu ciclo educacional, por um benefício que pode ser incerto. Então, muita gente, quando olha para essas duas coisas, opta pelo caminho do TikTok, do meme, né? Fala assim, tá bom, vou tentar minha vida primeiro no TikTok, não deu certo, vou tentar o doutorado. Não necessariamente o doutorado, mas a educação formal. Então, como sociedade,
Isso me preocupa, tá? E quando eu olho a resposta do Oriente e do Ocidente, são respostas muito diferentes, né? No Ocidente, a gente não tem muito o que fazer. Então, você olha para esse problema, você depende de política pública, você depende de um ecossistema de mídia que seja mais realista, no sentido de que você precisa aprender o que está acontecendo, e você precisa da própria educação, né, que é o que você está evitando, para entender as armadilhas que você pode estar caindo na hora de formular a sua carreira e a sua vida. Então, é muito louco porque você, sem educação, cai na armadilha de abrir mão da própria educação, que pode te tirar dessa armadilha geracional, dessa armadilha social que a gente tem hoje. Então, assim, não é um problema fácil. Quando eu olho para o Oriente, eu vejo países que estão conseguindo, de alguma maneira, sair dessa armadilha. E esses países são a Coreia, o Vietnã e a China, porque estão apostando em educação de altíssima qualidade. Tanto Danilo, você sabe disso, quando a gente olha os testes do PISA, né? E você olha, por exemplo, o desempenho dos alunos brasileiros. Os nossos top 10% dos alunos equivalem ao top último da lista por cento do Vietnã e da China. É muito louco. Nossos melhores 10% de alunos são equivalentes aos piores 10% do Vietnã e da China. Então, isso significa que existe nessas sociedades uma ética de que para se transformar e para melhorar de vida, você precisa partir pelo caminho da educação. Então, isso vem de razões históricas, mas vem, sobretudo, de políticas públicas também, nos últimos 50 anos, de apostar fortemente de que a educação é o carro-chefe do desenvolvimento. Isso eu não vejo acontecer no Brasil. E até os Estados Unidos, eu acho que tem um desafio hoje educacional enorme. Enorme por causa disso. Entendeu? É muito interessante. E o que os principais analistas estão apontando é que, pela maturidade institucional dentre esses diferentes países hoje, pegando o PISA como estudo de caso, você pega o caso do Vietnã, Singapura, Coreia. Para você virar professor nessas sociedades, você precisa, por lei, fazer parte do primeiro quartil. Isso. Você não consegue... Existe uma barreira de entrada regulatória à carreira docente, que é você comprovar que você fez parte dos 10% do top 25% da sua geração. E eles usam isso usando, por exemplo, também o seu desempenho escolar e etc. E no Brasil, por uma razão histórica e cultural, o último quartil vira professor. Então, o que acontece você pega o resultado acadêmico de ambos os países e você pega que o nosso primeiro quartil é o último quartil dele em aprendizagem e você retroalimenta isso na esteira docente, a verdade é que o gap só aumenta com o tempo. Totalmente. Então, é um problema seríssimo. E, Ronaldo, diante de toda essa questão da economia digital e da gig economy, tá atraindo o jovem para fora da educação formal. Há quem diga que tem um pouco do efeito da dopamina da gig economy e do streaming versus a endorfina do sistema educacional, que é uma coisa de mais longo prazo e tal. Existe uma análise que tem uma questão hormonal nisso também e etc. Mas all in all, tem uma grande questão que é alguns países ocidentais estão conseguindo mitigar um pouco isso por meio do ensino técnico. Sim. A Croácia, por exemplo, está fazendo uma lição de casa interessantíssima. 70% dos jovens, Ronaldo, na Croácia, de 15 a 29 anos, que é onde você faz o seu ensino médio, né? Estão indo para o ensino técnico. E isso está permitindo um caminho de curto prazo, um caminho institucional, acadêmico, de curto prazo. Só que, por razões históricas e culturais, os Estados Unidos e o Brasil, você tem um preconceito institucional gigantesco. Gigantesco. Você vai nos LLMs de AI, os que geram imagem. Você pede para ele te gerar imagens que remetam ao ensino técnico no Brasil. Puta, é só macacão azul, é só... Nossa. Então, existe um imaginário popular
que não ajuda a você lançar o ensino técnico como uma solução. Então, concordo 100% com o que você falou, Ronaldo. É um problema seríssimo isso. Brasil e Estados Unidos estão perdidos nessa agenda. Total. E isso que você falou, olha só, ensino técnico, né? É isso. O imaginário das pessoas é macacão azul. É você aprender a consertar rádio, geladeira, coisas do tipo. O que, aliás, se você aprender, você está garantido o seu emprego o resto da vida. Porque qualquer profissão técnica que envolve conhecimento hoje, marcenaria, encanador, eletricista, se você entrar em qualquer dessas profissões, a sua empregabilidade plena está garantida para o resto da vida e num nível de renda bastante interessante, tá? Então, no Brasil, falta todas essas profissões. Qualquer profissão que dependa de conhecimento no Brasil hoje está em falta. Seja programador, seja marceneiro, seja eletricista e assim por diante. Agora, o erro ao pensar o ensino técnico é que é isso. São profissões meio que do passado até, né? Profissões que são relacionadas ao chão de fábrica, a coisas técnicas ou trabalho mecânico com a mão. Mas, gente, as profissões do futuro são as profissões técnicas. Na Alemanha tem status social isso. É óbvio. Olha só, e é isso que é interessante, porque vamos trazer a dopamina de volta para o ensino técnico, porque a gente precisa tornar o ensino técnico sexy de novo, atraente. Porque, por acaso, ele é o ensino mais atraente do planeta hoje, porque esse ensino ele poderia te ensinar design de videogame, ele poderia te ensinar a fazer roteiro de filme e de entretenimento, ele poderia te ensinar a tocar instrumentos musicais de uma outra forma, a usar ferramentas técnicas para virar um compositor especializado em determinados tipos de música, de sonorização. Você poderia aprender todo tipo de skill, como programação, design gráfico. Piloto de drone. Poxa, ciência de dados é ensino técnico. Ciência de dados. Não, treinamento de AI, treinar modelo, é algo que você pode ensinar ao nível do ensino técnico. Você não precisa fazer 5 anos de faculdade de ciência da computação para treinar AI. É algo que num curso técnico de 1 ano, você vira especialista em inteligência artificial. Então, assim... Algo que o próprio Matheus está fazendo de uma maneira brilhante. Brilhante, que é fazer a da Tribe, né? Uma grande escola de programação, de tecnologia, de AI, em 1 ano. Você sai da Tribe com empregabilidade garantida para o resto da vida. Então, assim, eu acho que a gente precisa tornar o ensino técnico sexy novamente. Como você falou da Croácia, a Alemanha muito forte também, e na Ásia também. Mas, Danilo, veja só, quando a gente olha para as universidades, por exemplo, mesmo nos Estados Unidos, elas também estão em crise, porque elas estão enfrentando competição de cursos muito mais rápidos, que te ensinam habilidades ali na hora, que você aplica imediatamente. Então, por exemplo, eu vejo, quando eu estava dando aula em Colômbia, o pessoal em pânico, porque eles sabem que eles estão... A Faculdade de Engenharia de Colômbia hoje compete com cursos curtos de 3 meses, que te ensinam ciclos de habilidades, que você termina o curso, já aplica imediatamente, já está empregado imediatamente e assim por diante. Então, assim, eu acho que teria que retomar essa questão do ensino técnico no Brasil, mas a gente precisa pensar o que as pessoas gostariam de aprender. Eu até acho que seria uma ideia legal começar assim, com uma grande pesquisa nacional feita com os jovens, usa as redes sociais para isso, bota isso no TikTok e pergunta assim, o que você gostaria de aprender? Que profissões que você acha que seriam legais para você aprender na vida? Primeiro você faz uma pergunta aberta e depois você faz uma múltipla escolha para fazer testes para ver o que realmente que as pessoas querem. Provavelmente vai aparecer coisas. Eu queria ser músico, eu queria ser celebridade, eu queria ser influenciador. Cara, ótimo. Então quer ser influenciador? Vamos aprender aqui marketing digital, vamos aprender aqui roteiro, habilidade de escrita de roteiro. Vamos aprender design para você criar um logo para o seu canal no YouTube. Entendeu? Então, vamos embrulhar o ensino técnico tendo como ponto de partida aquilo que as pessoas querem fazer. Utilidade prática para elas também. Exatamente. Então, assim, eu não vou aprender a ser design gráfico, eu vou aprender a ser influenciador, que é o que eu quero ser. Só que, para ser influenciador,
É bom eu aprender a saber como é que faz um aplicativo? Isso é super útil. É bom eu aprender como é que faz marketing digital, analytics, que é uma profissão super também em demanda no Brasil hoje? Super interessante. Então, vamos montar um curso de influenciador. Vamos descobrir o que os jovens brasileiros querem ser quando crescer. E montar o ensino técnico a partir daí, ao contrário. Não é assim entregar curso de matemática, de design e tal. Tudo super interessante, mas tem um jeito de empacotar para a gente entregar mercado e demanda e oferta. Fazer uma espécie de Ikigai e entregar personalizado. Chega de forçar o cliente a ter que comprar um CD para ouvir uma música, né? Exatamente. Não dá mais para a gente... E além de tudo, chega de oferecer oferta, a pessoa quer comprar mesa redonda e você está oferecendo mesa quadrada. Vamos perguntar se a pessoa quer mesa redonda ou quadrada. Eu quero mesa redonda. Então tá, então vamos oferecer para ela mesa redonda, porque é isso que ela quer. Então eu acho que daria para repensar o ensino técnico, mas a primeira coisa que eu faria, se eu tivesse que fazer isso, é uma pesquisa nacional com jovens de 11 a 24 anos, que eu acho que essa é a demografia que a gente teria que ouvir, para perguntar assim, o que te interessa? O que te faria voltar a estudar, abandonar a ideia de ser entregador ou qualquer coisa de gig economy e que faria você brilhar os olhos porque isso aqui está ligado a uma emoção, uma sensação. Vai ter alguns que vão querer coisa de videogame, porque é apaixonado com game, então vamos montar um curso de game, entendeu? E nesse curso de game você ensina um mundo, você ensina qualquer coisa a partir disso. Então isso seria genial. Genial. A Maria Helena Guimarães de Castro, por exemplo, eu tenho certeza que ela ia pirar com esse projeto. É uma pessoa que a gente pode apresentar essa ideia. Super legal. Cara, apresenta. E eu acho que a Maria Helena vai gostar, porque eu tenho certeza que ela está fazendo coisas incríveis. Ela só está esquecendo de combinar com os russos. Entendeu? Vai fazer uma coisa genial, vai soltar e ninguém vai querer. Então, que tal perguntar para as pessoas primeiro o que elas querem e aí depois construir com engenharia reversa tudo aquilo que elas querem, onde você coloca, obviamente, todas as habilidades do século XXI e entrega para as pessoas exatamente o que elas querem, entendeu? Perfeito, Ronaldo. Isso é que eu acho que a gente precisava fazer. Ronaldo, vamos falar de coisa polêmica agora. O que aconteceu no OpenAI, cara? Cara, vamos falar primeiro o que a gente sabe que aconteceu, né? Sam Altman foi demitido, né? Era o CEO da OpenAI. A empresa estava crescendo de forma absurda. Em um ano, a empresa passou a valer 90 bilhões de dólares. Isso por causa da liderança do Sam Altman. E ele foi demitido pelo conselho de administração para que em menos de uma semana ele fosse readmitido como CEO e um novo conselho fosse apontado, né? Então é interessante, eu tive com o Sam Altman aqui no Brasil, mais ou menos 3 meses atrás. Ele pediu que eu organizasse um encontro dele com a comunidade científica aqui no Brasil. Que legal, Ronaldo. E foi super legal, foi no Rio de Janeiro. E até está gravado depois a conversa com ele. Quem quiser, depois eu passo o link. Então não tinha imprensa, não tinha nada, mas ele permitiu que a gente gravasse a conversa. E nesse encontro que eu tive com ele, eu passei mais ou menos umas 3 horas com ele e foi muito interessante, porque eu fiz para ele todas as perguntas que eu gostaria de fazer e que eu acho que a maioria das pessoas gostaria de fazer para o cara que é o CEO da OpenAI. Então eu tive a possibilidade de entender não só as ideias dele, mas o ser humano que ele é, quem ele é. A inteligência não artificial dele. Não artificial. E ainda mais porque depois da reunião conosco, a gente teve um almoço promovido pelo Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. E nesse almoço, o Eduardo Paes fez bem aquela recepção carioca, né? Então serviu caipirinha, vinho. Eu acho que ele tomou umas 4 caipirinhas nesse jantar. Então ele ficou muito solto. Então ele falou várias coisas assim que são interessantes e que ele já estava meio que sem a trava institucional. Estava no GPT-5 já. Já estava no GPT Turbo. E eu acho que isso foi muito útil também para entender quem ele é. Agora, qual é a conclusão, né? Eu acho que a gente tem nos Estados Unidos hoje uma ideia até um pouco messiânica de AI, de achar que a AI ela vai
Que a AI tem agenda, que não sei o quê. E também tem muitas ideologias em torno de AI, né? E essas ideologias, elas colocam pessoas em campos opostos. Por exemplo, o Sam Altman, ele tem uma briga pública com o Elon Musk. Eles estão em campos completamente distintos. O Elon Musk enxerga a AI como uma ameaça no modelo do que a OpenAI está fazendo. O Sam enxerga a AI como um facilitador que vai trazer muitos benefícios para a humanidade e assim por diante. Então, uma das razões que se alega para ele ter sido demitido é que ele queria acelerar o uso da tecnologia e o board, que era um board muito ligado à ideia de trust and safety, né? Segurança e confiança, queria segurar e começou a achar que o Sam estava querendo ir rápido demais e demitiu o Sam. E agora, com ele voltando para a OpenAI, a impressão que fica é que essa visão de um desenvolvimento acelerado da AI acabou prevalecendo dentro da OpenAI. Mas a gente ainda vai ouvir falar muito disso, tá, Danilo? Porque essa briga que tirou o Sam de lá é uma briga muito profunda, porque ela tem muito a ver também com visão de mundo, se a gente deve acelerar a AI ou não, qual campo ideológico você pertence no debate sobre AI, porque isso está tendo um impacto muito grande. Então, a gente ainda vai ver muita confusão sobre isso. Mas você diria que o mundo ficou mais ou menos seguro depois desse teste de estresse institucional que aconteceu na OpenAI? O mundo sob a perspectiva do LLM. Esse teste de estresse institucional que a gente viu acontecendo lá, na sua opinião, foi positivo, negativo ou não vai mudar nada? Danilo, eu juro para você que eu não sei a resposta dessa pergunta. Eu não tenho a menor ideia. Porque, primeiro, a OpenAI, desde o GPT-4, ele é opaco. Eles não divulgam quais são as bases que estão sendo usadas para treinar e nem divulgam mais o que eles faziam até o modelo 3.5. Então, a gente não sabe. A gente não sabe as bases também que o Google treina o Bard. Então, esses modelos hoje, eles estão se tornando uma espécie de uma caixa preta mesmo. É um lugar que você não consegue enxergar o que está acontecendo dentro deles. E isso impede a gente de saber, até como sociedade, se é seguro, se não é. Agora, tem um impacto aqui, que é o fato do modelo da OpenAI estar se tornando tão capaz, né? E que é um impacto econômico, né? Por exemplo, eu tenho conversado muito com o pessoal de Venture Capital, que investe em empresa de risco, e as pessoas que estão mais antenadas no que está acontecendo falam: Ronaldo, eu não sei mais no que eu coloco o meu dinheiro, porque eu olho para todas as startups que hoje me vêm bater na porta para serem investidas e eu olho para elas e enxergo elas como legados, como startups que elas estão no mundo hoje provisoriamente, porque elas vão ser suplantadas provavelmente por conta da competição com AI. E é verdade, quando eu olho para o modelo da OpenAI hoje, né, o ChatGPT-4 e outros... Pessoas jurídicas e físicas também, né? Pessoas jurídicas e físicas. Ele tende a puxar praticamente tudo para dentro dele. Então, por exemplo, se eu quero comprar passagem, eu pergunto para o ChatGPT. Se eu quero fazer um roteiro de viagem, eu pergunto para o ChatGPT. Nisso ele já matou 30 startups que estão por aí. O nome do meu próximo negócio Ou se eu quero fazer um design de um logo, eu procuro o ChatGPT. Se eu quero fazer uma foto para colocar no meu PowerPoint, eu também uso aquilo ali. Então, ele está puxando para dentro dele inúmeros negócios que poderiam ou podem hoje e são hoje desenvolvidos de forma independente. Então, se essas capacidades continuarem se aprimorando do jeito que estão, como VC que está preocupado, por exemplo, em investir em futuro, eu não sei te dizer o que é futuro, entendeu? O meu temor hoje é que realmente OpenAI absorva inúmeras possibilidades que antes podiam ser desenvolvidas de forma independente. Isso é bom para a humanidade? Não. Isso é muito ruim, porque eu não gostaria de ver todas as atividades, ou uma boa parte delas, concentradas numa única empresa. Isso, para mim, é temerário. Então, nesse sentido, eu acho preocupante. E aí, respondendo a sua pergunta por um outro caminho, nesse sentido, eu acho ruim.
e perigoso até esse modelo de desenvolvimento de uma AI que faz tudo, né? Ela resolve desde o problema do advogado, do médico, do programador, até o problema do cara que está fundando uma startup para ser uma startup educacional. Por exemplo... Vai ser o poço Ipiranga da geração Z, né? Isso. E por exemplo, quem estuda línguas, né? Eu vou estudar inglês. Você hoje pode usar o Duolingo, que é uma startup independente. Mas dá para estudar inglês com o GPT-4? Dá. Ele monta lições para você. Ele hoje tem uma interface que conversa em linguagem natural, né, para quem já testou. E é uma conversa sem fim. Você pode ficar falando em inglês, ele pode ficar te corrigindo. Você treina pronúncia, gramática, vocabulário. Ele monta lições individualizadas para você. Então, para que eu preciso de outro aplicativo ou de outra plataforma, sendo que ele vai fazer isso melhor do que todas as outras? Então, Danilo, isso me preocupa. Porque é isso. Se eu fosse um cara que vivesse de venture capital hoje, eu olharia para todo o meu portfólio e falar, isso aqui é tudo legado, entendeu? Isso aqui é coisa que daqui a pouco não vai existir mais. Como é que eu invisto em futuro? E aí, fora de ChatGPT, é muito difícil, porque a tendência é eles engolirem muita coisa ou pelo menos uma parte significativa de vários outros negócios. Pensando em educação, a gente aqui no EducBank, quando olha para o nosso portfólio, dá um baita frio na barriga. Você pensar quais features educacionais atuais vão ser rapidamente desatualizadas, quais são atemporais, quais são e aí tudo se volta para você focar em competências e habilidades, não mais em conteúdos. Mas quais são essas competências que são atemporais e etc. Então é um baita de um debate. E fazendo um gancho, tem um tema que eu acho que se conecta com isso, que você falou agora recentemente, que é a questão do transhumanismo. Isso. E o trabalho dessa corrente em criar a pessoa pós-humana. Sim. O que é isso, Ronaldo? Qual que é a sua visão sobre isso? Cara, então, essas são umas das ideologias, né, que a gente mencionou hoje por trás da AI, né? Transhumanismo é só uma delas. Eu vou citar algumas aqui, o pessoal, por favor, não me xinguem, tá? Mas, tem transhumanismo, estropianismo, cosmismo, longo prazismo, é muito ismo, cara. Cada uma dessas, altruísmo efetivo, que é super importante, super influente. Se cada uma virar um partido político, vai ter bastante debate na mesa. Debate, sei lá se o mundo sobrevive a um embate do transhumanistas contra os estropianistas e assim por diante. Agora, essas ideologias, né? A gente pode até entrar, se quiser que eu entre e explique algumas delas, eu faço isso com o maior prazer. Mas elas são ideologias que elas, por exemplo, não estão na sociedade, né? Você não vai encontrar a sua tia no WhatsApp, pelo menos por enquanto, discutindo se ela é estropianista ou cosmista, certo? Mas elas são muito influentes entre um segmento específico da sociedade, que são os bilionários. Então, os bilionários hoje, e aí eu incluo o Sam Altman, o Elon Musk... Todos querem viver 200 anos. E vários outros, eles estão seduzidos por essas ideologias. Eles acham que é isso, você pode aumentar a vida humana indefinidamente, que o objetivo da humanidade é conquistar as galáxias, que a gente tem que povoar não só o sistema solar, mas outros planetas... E convenhamos, né? Isso é uma miragem, isso é uma ficção. A gente mal está dando conta de cuidar do planeta Terra, que está caindo aos pedaços, pegando fogo. Nem o problema do carbono aqui local, né? Que a gente está pagando um preço altíssimo, a gente está conseguindo resolver. Então, usar essas ideologias em nome de um futuro glorioso para tomar decisões que levem à concentração econômica, a aceitar desigualdades, aceitar externalidades negativas cada vez mais profundas, inclusive jogar carbono na atmosfera, inclusive produzir ferramentas sem saber exatamente quais são as consequências delas para a vida aqui e agora, eu acho muito problemático. Então, essas ideologias elas têm influenciado esse segmento específico, que é um segmento que exerce muito poder de decisão. E que tem orçamento. Tem orçamento, então isso
Por isso a gente tem que prestar atenção nelas, mas elas são ficções, elas são baseadas em miragens, e nisso eu acho que a gente tem um problema. E às vezes até em algumas egotrips, né, Ronaldo? São. E outra coisa, são ideologias essencialmente ocidentais também. Porque o que aconteceu? O Ocidente perdeu o protagonismo para o Oriente nos últimos anos, né, com a emergência da China, da Coreia e de outros países da região, incluindo a Índia. E os olhos começaram a se voltar para o Oriente, as pessoas tentando entender a Índia, tentando entender a China, a Coreia e o que deu certo lá. E lá o modelo funcionou no sentido de que, no mínimo, estão tirando muita gente da pobreza, né? A China tinha 700 milhões de miseráveis na década de 70, inclusive passando fome, e hoje esses 700 milhões adentraram, no mínimo, uma classe média baixa, e coisa similar está acontecendo também na Índia, onde você tem um processo de bancarização gigantesco, né? Mais de 500 milhões de contas bancárias abertas nos últimos 5 anos. Você tem o país também emergindo, as pessoas crescendo. Você viu nos rankings internacionais de educação saltos substanciais dos países orientais nas últimas décadas. E isso está ligado à realidade, está ligado assim, à pergunta de se eu vou acordar amanhã e ter o que eu vou comer. Está ligado a estou preparando o meu filho para viver no futuro com boa educação. Então, esse modelo oriental ele está ancorado na realidade, que é melhorar de alguma maneira a vida das pessoas aqui e agora. Então, o Ocidente, quando começou a perder terreno para isso, né, as pessoas olharem para o Oriente, aí essas ideologias elas cumprem esse outro papel. Por serem ideologias especificamente ocidentais, elas estão ajudando, até por causa do fato de serem meio espalhafatosas, né, as pessoas a desviarem a atenção do Oriente e olharem de volta, especialmente para os Estados Unidos, para os bilionários americanos, como um modelo de messianismo. Então, nesse sentido, Danilo, eu me preocupo, tá? Porque essas ideologias isso, elas justificam concentrações econômicas e funcionam como uma propaganda de trazer a atenção de volta para o Ocidente no momento em que o Oriente está emergindo do ponto de vista de uma âncora de melhorar a vida das pessoas e assim por diante. Então é isso. Enquanto lá eles melhoram as vidas das pessoas, aqui a gente sonha com viver em Marte, viver em outro planeta. O que sim, não vai acontecer. Nos próximos 100 anos, pelo menos, não vai ter colônia em Marte. Impressionante, estão ficando para trás. Exatamente. Mas se a gente tentar ver algum lado positivo nisso, você acha que, por exemplo, a própria OpenAI, principalmente naquele início ali com o Elon Musk participando e tal, projetos como esses existiriam se não fosse por essas ideologias? É um bom ponto, tá? É um bom ponto. Qual o papel que essas ideologias tiveram na criação, por exemplo, dessa aceleração de AI? Mas eu não acho que são as ideologias. Eu acho que é a ficção científica mesmo. Essas ideologias, como eu falei, elas são ficções, né? Então, que elas são ficções que foram instrumentalizadas. Mas o que influencia a inteligência artificial é a ficção científica. Não precisa de instrumentalizar, não precisa de ideologia. O iPhone não é derivado de uma ideologia, ele é derivado do Star Trek, do comunicador do Capitão Kirk, né? E vários outros. Então, assim, a ficção científica ela já faz esse papel e de uma forma não instrumental, entendeu? Uma forma que não tem uma agenda político-econômica, demográfica e geopolítica embutida. Então, eu acho que a inteligência artificial ela teria surgido do mesmo jeito, porque esse é um assunto com o qual a gente já lida na ficção há décadas e é uma coisa que está no imaginário humano há muito tempo. Agora, o que está acontecendo agora é um passo seguinte, que não só essas ficções elas são narrativas, mas elas estão virando política, né? E ao virar política,
a gente está instrumentalizando essas ficções científicas. Aí eu já acho meio complicado. Então, assim, eu não acho que a OpenAI inicial deve o crédito dela à ideologia. Perfeito. Deve sim à ficção científica e todos nós. É a frase, né, que eu gosto sempre de citar, de que o mundo é construído primeiro através do sonho. Então, quem sonha melhor, constrói melhor o futuro. Agora, uma coisa é sonhar, outra coisa é você fazer conjectura política e são coisas muito distintas. Eu não sei se a conjectura política do ponto de vista de construção do futuro é melhor que o sonho, não. Eu prefiro ficar com o sonho. Incrível esse debate, Ronaldo. Infelizmente estamos chegando ao fim. A conversa está tão boa que passou rápido. Mas antes da gente terminar, Ronaldo, vamos para o Pinga Fogo? Vamos. Não tem outro jeito, né, Danilo? Então vamos. Ronaldo, se você pudesse almoçar com qualquer pessoa, viva ou morta, quem seria? Caramba, Danilo, você tinha que ter me passado essas perguntas antes, hein? Eu gostaria muito de almoçar com a Susan Sontag, que era uma fantástica intérprete da sociedade, da civilização, e que escreveu aquele ensaio maravilhoso que se chama Contra a Interpretação, né? Eu acho que seria fantástico conversar com a Susan, especialmente nos anos 70, na época que eu acho que ela estava no auge. Então vou fazer Susan Sontag. Interessante. E o ensaio da contra-interpretação recomenda para o pessoal da educação? Como é que foi a leitura disso, Ronaldo? Recomendo super, porque eu li recentemente, tá? Eu nunca tinha lido e eu fiquei chocado. Porque é isso, a gente vive num mundo da superinterpretação, né? Tudo que a gente olha, a gente interpreta. Até a política, né? Por exemplo, você vê um político aí, o cara faz alguma coisa, aí você fala, não, mas tem uma camada, isso aqui... A gente dá para as coisas uma proporção que elas não têm, né? Não tem. Então, o ensaio dela é meio dizendo assim, olha o valor de face, olha o que a coisa significa na superfície e ponto final. Entende o óbvio. Entende o óbvio, porque a gente está perdendo o contato com o óbvio, né? Tudo tem uma agenda, tudo tem uma interpretação. Não, pode ser só estupidez mesmo, entendeu? Então, é olhar para as coisas na superfície e fugir da tentação de interpretar. E eu achei esse chamado fantástico. Especialmente até, e inclusive no campo da política, né? A gente está interpretando demais, achando que tem muita panos de fundo e teorias da conspiração e tal. E não, gente, são batalhas às vezes rudimentares, as mesmas de sempre, e que a gente está se ofuscando porque está achando que tem alguma coisa maior do que elas aparentam, entendeu? Não, olha para o valor de face e é isso mesmo. Esse exercício tem sido ótimo desde que eu li esse texto dela, então eu super recomendo. Fantástico e fácil de implementar no nosso dia a dia, então dica valiosíssima essa. Se você pudesse escolher uma única habilidade para a próxima geração, qual seria, Ronaldo? Essa é fácil, eu vou dar uma resposta genérica, que é aprender a aprender, né? Porque a principal coisa que uma pessoa pode adquirir na vida dela é a capacidade de aprendizado. Mas para não dizer o óbvio, eu diria que assim, é também a habilidade da curiosidade. Porque nada move mais as pessoas do que a curiosidade. Quando a gente perde a curiosidade, a gente começa... Acabou. Perdeu o propósito. Se você olhar para o mundo e ficar entediado, você perdeu o mundo. Então, isso é muito grave. Você tem que olhar para o mundo sabendo que ele tem infinitas possibilidades. Não dá para se achar que sabe tudo ou se desencantar. Então, eu acho que a curiosidade é a base para essa ideia de aprender a aprender. Então, se eu puder desejar alguma coisa de boa para as pessoas, é que elas se mantenham curiosas, porque isso, com certeza, é a chave para todo o resto. Para os gestores educacionais que estão nos ouvindo, acho que a provocação do Ronaldo é valiosíssima, gente. Quanto mais a gente puder trabalhar a curiosidade de uma maneira transversal, interdisciplinar, no currículo, encorajando, convidando os nossos alunos a serem curiosos de uma maneira estruturada e de uma maneira prática, eu acho isso valiosíssimo e muito boa provocação, Ronaldo. Se você pudesse escolher um livro, um filme ou uma série, qual seria?
Olha, eu vou escolher um filme. Não pode ser Expresso Futuro. Não. Expresso Futuro aí seria muito jabá, né? Isso aí não posso fazer. Mas eu vou escolher aquele filme que chama A Chegada, que é um filme de ficção científica. Porque é o seguinte, quando a gente fala de AI, né, de inteligência artificial, o herói que a gente imagina é um fuzileiro naval com um fuzil, tipo John Connor. Um canadense, Villeneuve, né? Foi muito bom esse filme. Foi. Então, assim, o que a gente tem na cabeça quando a gente fala de AI é um cara com uma metralhadora lutando contra os robôs. E eu acho que a heroína dos nossos tempos, né, porque a protagonista desse filme é uma mulher, é parecida com a desse filme. Então, quem é ela? Ela é uma linguista. Por quê? Porque os extraterrestres invadem a Terra e o desafio que a gente tem é de entender a língua dos extraterrestres. E aí, essa menina, ela é uma linguista, então ela é chamada, ela fica estudando para tentar entender como é que eles se comunicam e ela salva a humanidade por causa disso. Maravilhoso. E a AI, eu acho que ela é uma espécie de um extraterrestre. Ela é uma força nova que a gente tem, que começou a surgir agora. E a forma que a gente lida com essa força nova é por meio da linguagem. É por isso que a gente chama o LLM é um modelo de linguagem no final do dia? Exatamente. Ele é um modelo de linguagem. Então, assim, a maior arma que a gente tem para lidar com a AI não é o fuzil, a bazuca, o míssil. É a linguagem. Então, a gente tem que ser linguistas, igual essa protagonista do filme, que é essa cientista da linguagem. Ela desvenda a língua dos alienígenas. E a gente, ao lidar com inteligência artificial, tem que entender profundamente como a linguagem funciona. Várias pessoas me perguntam, né, qual é a principal habilidade que eu deveria desenvolver para lidar com a chegada da inteligência artificial. E eu digo, é a linguagem. Porque você tem que olhar para o resultado de um LLM e ter a capacidade linguística de saber o que vale, o que não vale. Tem que saber pragmaticamente se aquilo é adequado para aplicação ou não. E mais, se precisar brigar com a AI, a briga vai ser por meio de linguagem. Seja linguagem de programação, seja linguagem de interpretação. Então, é por isso que eu acho que o filme A Chegada, para mim, é o modelo ideal de herói, né? No caso, heroína dos nossos tempos. Até a Andrea Janer estava aqui esses dias no nosso evento, né, Marcos, né, Isla? E ela disse que perguntou para o ChatGPT quais foram as principais mulheres, lideranças femininas que estavam no SXSW. E uma delas lá, ela falou Hillary Clinton. Mas ela estava no SXSW e a Hillary Clinton não estava no evento. Uhum. Aí ela questionou o ChatGPT e ele falou, desculpe, ela foi no ano de 2019. É que você não especificou qual ano que então a sua malandro, né? A AI é muito malandro. A sua pergunta foi imprecisa. Então, assim, acho que saber fazer a pergunta certa, saber comunicar, saber entender, saber como ele pensa. Então, fantástica dica, gente. Tem alguma coisa, Ronaldo, que você faz antes de tomar uma decisão muito difícil? Cara, eu dou tempo ao tempo. Para decidir alguma coisa, decidir rápido, geralmente é decidir mal, né? Então, quando eu tenho alguma coisa que eu preciso decidir, eu espero. Então, a resposta do Pinga Fogo é esperar. Porque não tem jeito. Para tomar boa decisão, você precisa de tempo. Não tem jeito de decidir nada importante rápido. Você decidir rápido não é decidir, né? É quase que jogar uma moeda para cima e tomar a decisão. Então, esperar é o que eu mais tento fazer quando eu tenho que tomar uma decisão difícil. E quanto mais der para esperar, melhor, tá? Então, esse é o conselho que eu dou. Tem uma decisão difícil para fazer, espere. Essa é a dica. Dica valiosíssima. Meu primeiro chefe no Machado Meyer, a primeira coisa que ele me ensinou no primeiro dia de estágio foi toda vez que alguém te designar para fazer alguma coisa, te pedir para fazer alguma coisa, a primeira pergunta que você vai fazer a partir de hoje é qual o prazo? Quanto tempo eu tenho para fazer isso, para entregar isso? Excelente. Ajuda muito, né? Não, lembrar também que o próprio tempo, ele às vezes resolve boa parte das coisas por você entendeu? Então, às vezes a própria espera é a solução, entendeu? Quando você tem que tomar uma decisão, você decidir esperar é a melhor decisão que você poderia ter tomado, entendeu? Então,
é isso que a gente tem que também lembrar. A gente vive numa sociedade muito imediatista, né? E as pessoas estão muito ansiosas e tal. A gente tem que lutar com todas as nossas forças contra isso. E eu acho que a espera no mundo de hoje é até um ato de rebeldia. É muito importante. Quer ser rebelde? É uma fraqueza, né? Espere mais. Vista como a espera é uma fraqueza. Pois é, e tá no errado. mundo imediatista, né? Tá errado. Tem alguma coisa que você faz para lidar com estresse, Ronaldo? Cara, atividade física. Para mim, como todo mundo, né? Eu sofro de estresse. Acho que quem não sofrer, levante a mão aí. O que você está fazendo hoje de esporte? Cara, eu tento fazer atividade física todos os dias. Quando eu estou em casa, durante a pandemia, eu mantive uma rotina de fazer exercício funcional, de usar até YouTube e aplicativo para aprender a treinar em casa. Foi uma ferramenta importantíssima, né? Muito importante. E é uma coisa que foi muito bom para me dar uma coisa que é independência. Antes eu era dependente de academia. Exatamente. Então eu viajava, eu não treinava e tal. Hoje eu treino em qualquer lugar e só precisa de 20 minutos por dia. Então não é muito tempo também. 20 minutos, no dia que você não conseguir treinar em nenhum lugar, você vai lá, treina 20 minutos num vídeo de YouTube, tá ótimo. Agora, é curioso isso. Eu sou atleta da esgrima há 25 anos. Você faz esgrima? Há 25 anos. Você tá brincando? Eu sou um veterano da esgrima, posso dizer assim. Você é da época do Renzo Agresta? Sou. O Renzo é mais novo do que eu, né? Quando eu comecei a jogar com o Renzo, ele era uma criança. E eu era, nessa época, a minha arma era espada. Você jogava onde? Então, eu treinava na Federação Paulista de Esgrima. Hoje eu sou atleta do Clube Pinheiros. Então eu treino. O Renzo é do Pinheiros também, não é? Ou era? O Renzo, eu acho que ele era do Pinheiros. Eu acho que ele não está morando no Brasil muito agora. Legal o Pinheiros ter um time de esgrima, né? Tem, e é excelente. É um timaço. E orgulhosamente faço parte, de alguma maneira, desse time. Mas assim, eu tenho 25 anos nesse esporte. É claro que em certos momentos eu não conseguia treinar, porque eu estava viajando, morando fora. A vida, ela não é uma constante, né? Então, teve momentos que eu não treinava. Mas nesses 25 anos eu jamais abandonei a esgrima. Esse ano mesmo eu competi, ganhei uma medalhinha de bronze. Sou obrigado a dizer isso. Desculpa, pessoal, não estou me gabando não, mas é que dá muito trabalho ganhar medalha. E depende muito do treino e não é brincadeira. Então, quando a gente tem a oportunidade de falar, a gente fala com toda a humildade do mundo, mas é importante celebrar. Ô Ronaldo, teve algum aprendizado da esgrima que você trouxe para a vida pessoal? Total. O primeiro é nunca levar ou desqualificar ninguém, assim, achar que a pessoa ela é inferior ou superior a você, né? É tratar todo mundo de forma igual, sem achar que a pessoa ela é superior ou inferior. Por exemplo, a primeira vez que eu combati com o Renzo ele era uma criança. Eu devia ter nessa época 19, 20 anos. O Renzo acho que tinha 15. E quando eu entrei em pista com ele, foi um torneio aqui em São Paulo, eu imediatamente falei, porra, tá fácil, né? Vou ganhar fácil. Quem é essa criança aqui? E eu perdi. Então, assim, eu acho que a gente aprende isso, assim. Não tem ninguém melhor que a gente e ninguém pior, você entendeu? A gente tem que olhar para as outras pessoas de igual para igual, sem prejulgar ninguém. Ronaldo, se você pudesse dar um conselho para o Ronaldo de 20 anos atrás, o que você falaria? Cara, boa pergunta. Eu acho que eu falaria as coisas que eu aprendi a fazer hoje. Eu levei um tempo para aprender, né? Por exemplo, a própria importância da atividade física para combater o estresse. Eu só fui aprender isso depois que eu já tinha mais de 30 anos. Eu gostaria de chegar hoje para o Ronaldo de 19, 20, 21 e falar, tá aqui determinadas coisas que eu sei hoje que eu falaria para você. Atividade física, a paciência, até coisa assim de se cuidar no sentido de evitar os exageros. Então, álcool e outras condutas que eu acho que são, nesse mundo que a gente vive hoje, as pessoas estão buscando se anestesiar. Então,
A internet entra nessa categoria, né? A gente está o tempo inteiro no celular buscando a gente se anestesiar até com relação ao contato com o outro, né? Os filhos estão enchendo o saco, o que eu faço? Eu entro no Instagram. O elevador está demorando, eu vou ver minhas mensagens do WhatsApp. Então, a gente está muito frágil, a gente não consegue aguentar nada, tudo a gente está buscando se anestesiar. Então a internet entra nessa categoria, o álcool entra nessa categoria. Então eu levaria isso pro Ronaldo de 20 anos também. Não que eu fosse um bêbado viciado em internet, mas é porque isso foi eu aprender depois, a ter os equilíbrios e coisas desse tipo. Então a partir dos 30 anos eu comecei a entender que existe um outro caminho que não necessariamente é se anestesiar, é encontrar o conforto no desconforto. Isso eu acho que é a coisa mais útil que a gente pode aprender na vida também, é isso. Assim, às vezes a gente acha que o desconforto é ruim e fica fugindo dele. Eu acho que é o contrário. Eu acho que o momento que você está mais frágil e propenso a ter problemas é o momento que você está confortável demais. Então, eu acho que a gente tem que buscar sempre esse equilíbrio. Isso eu voltaria para falar pro Ronaldo lá dos 20 anos. Fantástico. Ronaldo, foi excelente. Obrigado. Obrigado você, Danilo. Valeu demais.